Bora! Fica careca de saber quais informações do nosso Grêmio. Gente, o Grêmio tem 3 meias. A gente não tinha nenhum e agora temos 3 camisas 10. Quem são eles? Os relacionados. Tem mais jogador lesionado e de novo ele. E eu quero falar de um herói improvável, porque vai ser com ele. Tudo indica que vai ser com ele. E como vem o lado de lá? O lado do Inter, nós temos que falar. Vambora, vamos juntos a partir de agora entender quem vai pro jogo, os relacionados e o time do Luiz Castro nesse Grenal, domingo, 6 horas da tarde, transmissão da RBS TV, TV aberta. Terminou o Grenal ali por volta das 8, vem pro pós-jogo do Careca. Ô gente, só lembrando aqui, antes de mais nada, se tu puder, coloca a tua camisa do Grêmio durante este domingo. Pode ser essa aqui, ó, camisa de passeio, uma camisa de jogo, qualquer coisa do Grêmio. Não tiver a camisa do Grêmio, coloca uma azul, uma preta e viva a nossa escolha de vida. Não tenha vergonha de botar a camisa do Grêmio, saia por aí espalhando o nosso amor e viva o nosso Grêmio. Coloca a tua camisa, vamos junto. Vamos nessa. Gente, vamos pros relacionados para depois a gente falar do lado de lá e o que pode mudar, tá? Antes de mais nada, falei em camisa, né? Falei em camisa. O Careca tem uma parceria com o Mercado Livre para vender esta camisa do Grêmio Vintage. O que é camisa retrô? É parecida com o que eu tô usando, mas não é igual, tá? Porque essa aqui esgotou. Então eu achei outro modelo, porque vocês gostaram muito dessa. Custa menos de R$100 essa camisa. Pelo Mercado Livre, então é uma barbada, vai chegar na tua casa, compra certinho. É só você mexer na tela com o mouse, com o dedo aí, com o controle da TV, vai aparecer conferir produtos, aparece uma tag, você clica nessa tag e compra, ou desce um pouquinho o vídeo, vai ter a descrição ali, vai aparecer também a figurinha da camisa. Tá linda, né? Pô, aproveita, cara, essa camisa aqui é pra tu passear, pra ir no jogo, qualquer coisa. Aproveita, camisa boa de usar. Vamos nessa, relacionados. Goleiros. Gabriel Grando e o Everton. Defensores, zagueiros e laterais. Caio Paulista, Gustavo Martins, Kahneman, Marcos Rocha, Marlon Vieri e Wagner Leonardo. Veja que não tem Balbuena, que teve um desconforto muscular e possivelmente seria o titular da zaga, porque o Luiz Castro gostaria de contar com um zagueiro experiente, tá? Com isso, deve se manter Gustavo Martins e Vieri na zaga, como foi o último jogo com o Atlético Mineiro. Aliás, a escalação do Grêmio deve ser muito próxima da equipe que venceu o Atlético Mineiro, tá? E também aqui, nos laterais não tem João Pedro. É impressionante, o João Pedro mais uma vez está machucado. Vocês estão carecas de saber que eu falo aqui. O João Pedro ou ele tá machucado ou ele tá quase machucado. Então o João Pedro agora lesão muscular grau 2 para por 20 dias e infelizmente não dá para contar com o João Pedro. Não dá para contar com um jogador que joga um jogo para um mês, joga outro para 2 meses e assim vai, né? É uma pena, eu lamento, porque o João Pedro é um bom lateral, mas falta força física para ele e ele tá fora. E aí vai entrar possivelmente o que eu quero falar daquele improvável, o herói improvável, que é o Pavon. Porque se a gente for ver aqui, o Luiz Castro não vai botar o Marcos Rocha, porque ele não vem usando o Marcos Rocha. E no Grenal, que nós tomamos 4 do Inter, 4-2 lá no Beira-Rio, o lateral era o Marcos Rocha, que foi completamente envolvido por Carboneiro e Bernabé. Então vai ser com o Pavon ali. Será que o Pavon dá conta? O Pavon vai ser um herói ou vai ser um vilão? Mas vai ser com ele. Vai ser com ele. Seguindo aqui, meio-campistas. Arthur, Dodi, Monsalve, Noriega, Roger, o Thiaguinho e o William. Então veja aqui que a gente não tinha nenhum meia e a gente passa a ter Monsalve, que é o meia mais clássico, e passa a ter o William, que não é exatamente um meia, mas joga ali nessa posição para quebrar um galho, cada vez mais vem tentando se aperfeiçoar e ele vai usar a camisa 10, que era do Cristaldo. Então veja que tem Monsalve e William como meias, tá? Mas lembra que eu falei que tem um terceiro meia que nos surpreendeu, porque vem jogando e deve começar a partida. Vamos lá, atacantes. Amuso, André Henrique, Enamorado, Carlos Vinícius, Gabriel Mack, Pavon e TT. TT volta de lesão. E Pavon é o lateral direito e Gabriel Mack
deve começar a partida como camisa 10, o meia, que é o time que ganhou do Atlético Mineiro, né? Esse time que ganha do Atlético Mineiro, que tem o Everton no gol, na direita Pavon, a dupla de zaga Gustavo Martins, Vieri, na esquerda o Marlon, o meio de campo de Noriega, aí jogou o Nardoni, mas não tá escrito no gauchão, e jogou o Mac. De um lado é Namorado, do outro Amuso, e na frente Carlos Vinícius, né? Desse time saiu o Nardoni, porque não pode jogar, vai entrar o Arthur que volta, o Mac deve ser mantido no meio, só que o Enamorado deve sair para jogar o TT. Então essa é a provável ideia, o TT começando a partida no lugar do Enamorado no último jogo, tá? Este é o provável Grêmio para enfrentar o Inter. Não foge muito o Luiz Castro, vamos lá, ele não costuma mudar o Grêmio, né? Sempre é o esquema com 4 atrás, 3 no meio e 3 na frente. Então veja aqui que é um Grêmio que ainda tem algumas coisas para a gente entender como é que funciona, principalmente o Pavon na lateral direita. Que no jogo contra o Atlético Mineiro, digamos assim, ele não foi testado porque ali aos 12, 15 minutos do primeiro tempo o Atlético fica com 1 a menos e o Grêmio joga então pressionando o Atlético fica lá atrás e o Pavon não é tão atacado assim. Então é um ponto de observação para a gente entender como vai funcionar esse Grêmio com o Pavon na lateral direita, já que o Luiz Castro não vem utilizando o Marcos Rocha e a tendência é não usar no Grenal. Bom, gente, tá aí o time do Grêmio, tá? Lembrando que não tem os argentinos, nem Leonel Pérez, nem Nardoni, que não estão inscritos. Um ponto de observação pra gente olhar aqui é o Amuso, né? O Amuso, ele vai estar no final do jejum dele, lembrando que ele é muçulmano, ele está praticando o Ramadã, que é um momento sagrado para os muçulmanos, ele fica de jejum. Do nascer do sol, 6 da manhã, até o pôr do sol. Neste verão aí o sol vai mais tarde embora, né? Então ali pelas 7 da noite é que o sol se põe. Então aí 7 da noite, no segundo tempo, é que o Amuso vai poder tomar água e comer. E isso me chamou a atenção no jogo contra o Juventude. Assim, não dá pra gente dizer que é por causa disso. Mas o Amuso contra o Juventude não foi bem, né? Ele não foi bem. Contra o Atlético Mineiro ele vai melhor, até porque o jogo era mais tarde, ele pôde se alimentar melhor. Então um ponto pra gente observar. O Amuso está acostumado a fazer o jejum, né? Mas sempre é um ponto de observação. Ô gente, e o lado de lá? E o lado de lá? O lado do Inter? Não vai fugir muito daquilo que a gente vem acompanhando. O Rocher no gol, então tem que chutar no gol, tem que aproveitar que o Rocher não vem bem. Tem Alan Patrick, tem o Bernabé na esquerda e o Carboneiro. Esse lado esquerdo do Inter vai incomodar o Grêmio, como incomodou no primeiro Grenal. Então o Grêmio tem que abrir esse olho, porque no primeiro Grenal foi por ali que o Inter construiu as jogadas. Bernabé e o Carboneiro pelo lado esquerdo. Quem é que vai marcar esses caras ali? É o Pavon. O Noriega vai ajudar e o TT, se realmente começar o jogo, volta para marcar. Então tem que abrir o olho com esse lado do Inter. Também tem que atacar por ali. Ali pode ser um caminho para o Grêmio chegar. Então são coisas que o Luiz Castro já está careca de saber depois do acontecimento do primeiro Grenal. Se tem um ambiente dentro do Grêmio de revanche, vamos lembrar aqui que quando o Grêmio perdeu o Grenal, os jogadores falaram, não, vai ter, esse só foi o primeiro Grenal, a gente vai ter mais Grenais, lá na frente a gente se enfrenta, então tem um gosto do Grêmio de revanche, de se vingar daquilo que aconteceu na primeira fase, e é um jogo de 2 partidas, Arena e Beira-Rio, é importante o Grêmio construir vantagem, me parece muito que o Inter vem num sistema defensivo para marcar e jogar tudo lá pro Beira-Rio para decidir a vida lá. Então a gente tem que fazer o nosso papel. É jogo para 50 mil gremistas, esta é a previsão, vai ser o maior jogo do ano até agora, nós estamos no dia 1º de março, né? Então é o maior jogo do Grêmio até então, o primeiro grande jogo do ano e é casa cheia. Tomara que dê tudo certo, que a gente vá bem e que a gente tenha, se não igual, mais vontade que o adversário. É isso que a gente exige. Vambora, vamos juntos, sem corneta, apoiando até o fim. Terminou o jogo, vem pro pós-jogo do Careca para que a gente possa vibrar muito, comemorar muito essa vitória que deve acontecer nesse primeiro jogo, tá bom? Te espero. Termina o jogo, vem pro pós-jogo do Careca. Vamos juntos. Vamos, Grêmio! E dá o like que ajuda demais. Te espero na live depois. Ó, terminou o jogo na TV?
Vem pra live do Careca a partir das 8 horas da noite. O jogo é 6, 7, 8, é isso aí, 8 horas. Vamos, Grêmio!